Sejam muito bem-vindos a mais um Craque de Schrödinger, oferecendo o quadro É Craque ou Não É, com ele, Thomas Miller! Nós vamos abrir esta caixa e estribar as qualidades técnicas desse jogador, para te dizer aí em casa se ele é craque ou não é! Ao lado do Veneno está o nosso craque. Você não estudou pra não ser craque? Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé. Jogando onde, pai? Eu joguei no Maracanã. Estamos aqui mais uma vez com os maiores nomes desportistas da internet brasileira. Ele, com a sua voz inconfundível, Piu, Salve, rapaziada. direto da Europa, o nosso menino internacional, Dani Renz. E aí, galerinha? O ícone pop da televisão brasileira, Maicos Unidos das Américas. Salve, galerinha! E o seu camisa 10 favorito, Craque Joe. Salve, salve, meus camisa 10. Estamos aqui trazendo ele, um craque, ou talvez não craque, da seleção de Deutschland, que fez mais hospitais aí do que os políticos brasileiros, Thomas Miller. Thomas Miller era um exímio quebrador de linhas, e é pré-requisito de craque saber quebrar linhas ou não. Craque Joe. Primeiramente, sim, quebrar a linha de marcação driblando é requisito para ser craque. E embora ele conseguia fazer isso, às vezes ele não fazia isso com tanta frequência ou não tinha tanta técnica. Algumas vezes ele poderia quebrar em alguns lances, ele preferiu o passe porque ele não tinha a habilidade necessária para quebrar, né? Então, esse requisito, para mim, ele não é craque. Maicos Unidos das Américas, o seu posicionamento quanto à tecnicalidade de Thomas Miller. Pra mim, o Thomas Miller é um jogador que não faz nada perfeito. Ele não é bom, absurdo em nada. Ele faz tudo mediano, né? Vamos se dizer assim. Mas consegue fazer. Não é um jogador que você olha e fala assim, nossa, é absurdo. E jogando na seleção da Alemanha, na carreira inteira, no Bayern de Munique, fica fácil, né? Jogar com o mesmo time praticamente em todas as competições. Então, não, pra mim, ele não é craque, não. Maicos Unidos recebeu uma notificação ali, mas nós estamos mais interessados na expertise de Dani Renz com a Bundesliga e a familiaridade sua com Thomas Miller. Dani Renz, faltava técnica ou não faltava técnica no Thomas Miller aí, nas quebras de linhas? Eu acho que quebrar a linha de marcação é sim pré-requisito de craque, mas não necessariamente driblando. Ele quebrava a linha de marcação passando a bola. O Thomas Miller ele era genial na questão de saber o que queria fazer antes dele receber a bola já. Ele recebia o passe, ele já sabia para quem ele ia passar. Era um passe incrível. Isso quando ele não ia finalizar, mas aí já geralmente era dentro da área, né? Ele já recebia sabendo como ele ia finalizar e onde ele ia finalizar. E assim, uma coisa que o Maicos Unidos ali falou, ele fala, tipo, você vê o Thomas Miller jogando, você não vê nada que você vai falar, nossa, que negócio incrível. Só que o cara tem uma constância excelente, ele é muito raçudo, e ele faz muito bem essas coisas que ele faz aí. O simples dele é maravilhoso. E como eu disse, ele é muito inteligente jogando. O argumento que o Maicos Unidos das Américas trouxe ali é coisa de maluco, né? Ah, não, mas jogando no Bayern de Munique na Alemanha é fácil. Então o Messi é um lixo, né? Porque jogou a carreira toda no Barcelona. Doideira. Piu, diz a sua opinião pra gente se ser raçudo é pré-requisito de craque ou não é. Digamos que é, mas sobre quebrar as linhas e tal, e pré-requisito de craque, eu acredito que sim. Mas no Thomas Miller meio que não se encaixa. Ele não era o jogador pra fazer isso. Ele até fazia, como o Dani Renz falou, com um passe e tal, ele não saía driblando todo mundo. Mas na minha opinião, esse negócio de quebrar linhas não se encaixa muito nele lá. Craque Joe, você acredita que Thomas Miller jogando como um falso 9 a carreira inteira, ele deveria ter essa habilidade de quebrar linhas para ser considerado um craque? Não seria necessário ele saber fazer isso, mas eu acho que ele conseguia fazer muito bem o papel dele por ser um jogador extremamente completo. Ele conseguiria fazer o seu papel mesmo sem ter essa habilidade. Ele era um excelente falso 9. Para ele não era necessário isso, porque ele sabia se posicionar em campo, sabia colocar sua presença em campo, tanto com a bola quanto sem a bola. Tanto que inúmeros gols, tanto no Bayern quanto na Alemanha, foram por desarme dele entre a linha de marcação, entre ali a defesa e o meio de campo. Então ele não precisava disso para ser um excelente falso 9. Porém, você acredita que Thomas Miller, para ser elevado ao patamar de craque, necessitaria dessa técnica de quebrar linhas? Sim, infelizmente, para mim, está dentre os principais requisitos para ser considerado um craque. Maicos, qual é o seu posicionamento
quanto a falta de malemolência do nosso queridíssimo Thomas Miller poder levar ele a craque ou não. O Thomas Miller, uma boa visão de jogo, eu acho que é o que se sobressai nele. E falei uma coisa que ele é mediano em tudo, realmente, ele não é mediano em tudo. Ele é um pouquinho acima, mas nada se destaca. Ele faz o que ele tem que fazer ali, o básico. E eu acho que o meu amigo Danny Ainge aí, ele não entendeu quando eu falei que ele jogou no Bayern e na Alemanha. E a base da Alemanha é o Bayern. É isso que eu falei pra você. O cara jogou no Bayern a vida inteira e jogou na Alemanha. Ele jogava com o mesmo time. Ele é tão irrelevante que eu preferia o Götze no banco, com tudo que ele fez nessa Copa, do que ele jogando. E até o Klose entrou no lugar dele, se eu não me engano. Eu acho que a Copa 2014 mostra o quão irrelevante o Miller é pra Alemanha. Ele só completa o time, vamos dizer assim. Dani Entes, eu vou deixar você dar uma réplica aí, que foi comentado aí. Agora eu entendi melhor o seu ponto, que isso quer dizer que ele jogava com os mesmos jogadores sempre. Só que existem outros jogadores que também fizeram isso, né? A gente pode falar do próprio Toni Kroos. Jogou muito tempo no Bayern de Munique, excelente nível, também jogava na Alemanha. E eu não acho que isso é motivo pra falar que alguém não merece ser considerado craque. E a questão da relevância, aí eu acho que você tá errado, cara. Porque o Thomas Miller, ele pode não ser o cara que faz os gols toda vez ou todas as assistências. Mas é nítido o jeito que o time joga com ele em campo e fora de campo. Por isso que ele sempre é titular. E naquela Copa de 2014, o Klose só entrou no lugar do Miller pra poder bater o recorde. Senão nem teria entrado. Thomas Miller, assim, quando, por exemplo, tava tendo o Der Klassiker, o que eu mais gostava de saber é quando o Thomas Miller tava machucado e não ia jogar. Mesmo que eu sabia que o Borussia não ia tomar um gol dele. Mas esse cara, ele parecia que ele comandava o time dentro de campo, com e sem a bola. Eu já vi ele mandando o cara ir pra algum lugar no campo se posicionar, porque ele ia mandar uma bola lá pro cara dar um toquinho pra jogada continuar e sair o gol no final da jogada. Então, assim, é doideira. A presença do cara em campo era loucura também. Então, E de jeito nenhum ele era irrelevante. Tá aí, então, pro público que tá em casa, um craque da relevância. Mike, a tréplica. Como você finalizou aí, eu falei no começo que o que ele sobressai é a visão de jogo. É isso. A visão de jogo dele é boa. Só que é a única coisa que realmente se sobressai nele. Só isso. Pra mim não é craque. Pio, eu vou deixar aí você dizer se é um pré-requisito de craque ou não, essa relevância aí que foi discutida de Thomas Miller. Acho que o meu amigo Michael aí foi bem feliz no comentário dele de relevância. Para mim, o Thomas Miller era um dos principais, se não fosse o principal jogador da Alemanha. Realmente não é, nossa, aquele mais habilidoso, mas a importância dele na seleção da Alemanha era muito importante. Ele era muito relevante. Craque Joe, o seu posicionamento por tudo que tá em casa. A respeito dos últimos comentários aí, só não concordei com a palavra irrelevante, acho que foi uma palavra um pouco forte, eu não diria irrelevante, só que também acho que ele está longe de ser o principal jogador. Uma das características que eu gosto no Thomas Miller é por ele ser um jogador ninja, cara. Então você não dá a mínima pra ele. Aí do nada toma aquela jogada magnífica, tome aquela bola no ângulo, toma aquele passe, toma aquele giro, e isso é uma coisa que eu acho nele surreal, é um jogador invisível. Quando ele aparece ali igual um ninja, pá, tome a shuriken no ângulo aí. Ele não precisa chamar atenção pra fazer o que ele precisa fazer, entendeu? Porque quando você vê, o Thomas Miller já tava dentro do gol. E outra, se movimentava muito bem nos espaços. Um grande jogador. Esse é o meu ponto. Thomas Miller aí pra você que tá em casa, o craque da furtividade. Vamos pro que interessa. O veredito final. Diz aí, Maicos Unidos das Américas. Na sua opinião, Thomas Miller é craque ou não é? Pra mim, não é craque. Não é craque. O cara que tá no banco como o Götze, se mais decisivo do que o cara é titular, pra mim, não existe isso. Não é craque. Falta relevância. Dani Hendes. Diz aí se você concorda ou discorda. Thomas Miller é craque ou não é? Discordo completamente. Thomas Miller pra mim é craque. Com certeza, e concordo com o que o Joe falou ali, cara. O cara, você quase não vê ele, nada demais, só que ele tem mais de 250 gols e 250 assistências na carreira. E assim, eu não acho que o Mario Götze é mais decisivo que ele, nem aqui nem na China, não. Então, ele é craque, sim. Tá aí, Thomas Miller, o craque internacional. É o maior craque com títulos aqui no programa até hoje, hein? Que programa bom! Pio, Thomas Miller é craque ou não é? Muito craque, gostava muito dele. Você não via muito ele no campo, só que do nada ele tava lá fazendo gol, dando assistência. Foi muito decisivo na carreira, hein? Vai lembrar que isso aí é um pré-requisito craque aqui nesse programa. Craque Joe, São Tomé
É craque ou não é? Eu não vejo ele como um craque, não vejo ele criando jogadas plásticas. Eu acho que o futebol dele precisa ter um ambiente ali que colabore com o estilo de jogo dele para ele ser o que ele foi hoje. Então, infelizmente, coração partido, para mim, Thomas Miller não é craque. Então fica aí pro público que tá em casa decidido que se Thomas Miller tá com Deutschland, eu tô com Thomas Miller. Thomas Miller é craque sim! Acabou o programa, acabou o programa. Thomas Miller simplesmente ele faz tudo no campo, cara. Pois O é, mano. público de casa quer entender isso daí, porque tem muitos jogadores que são subestimados quando o time funciona em volta dele e eles pensam que ele só funciona por causa do time e não que o time funciona por causa dele. O que vocês têm a dizer? Exatamente. Eu acho que o time funciona por causa do Thomas Miller. Ele, como eu disse, ele com e sem a bola, cara, ele parece que ele é um capitão do qualquer time que ele tá lá, pô. Ele faz a Alemanha e o Bayern de Munique rodar. Os dois, a seleção e o time. Com praticamente os mesmos jogadores. Você tá de brincadeira comigo, né? É. Mano, não faz sentido o que você tá falando.